Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui a mais uma aula no canal do Professor Murilo e dessa vez vamos estudar o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros pode ser representado pela letra Z. Essa é a reta do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Aí nessa reta você observa que o zero está no meio e existe números do lado esquerdo e do lado direito, onde os números do lado esquerdo são os números negativos e os números do lado direito são números positivos. Outra maneira de representar o conjunto dos números inteiros é através do diagrama, onde representa-se os números naturais, que são os números inteiros positivos, e também os números inteiros negativos, que estão de fora do conjunto dos números naturais. Também existem outras maneiras de representar o conjunto dos números inteiros, que é utilizando-se essa notação escrita entre chaves, onde se coloca também o número zero, os números à esquerda são os números negativos e os números à direita são os números positivos. Lembrando ali, onde tem o asterístico, é porque foi excluído o número zero, não aparece o número zero. Aonde tem o sinal de mais, é somente os positivos, e onde há o sinal de menos, somente os negativos. Lembrando ali que aonde existe as reticências é porque o conjunto dos números inteiros ele é infinito, então há números depois ali do menos 3 existe o menos 4, menos 5, menos 6, por diante. E depois do 3 positivo existe 4, 5, 6 e assim por diante. Os números eles são utilizados para representação, né? No caso aí a ideia de números negativos e positivos. Porque existe, né, esse número negativo e positivo. Por exemplo, a temperatura, ela é medida em graus positivo, tanto quanto o grau negativo. Ali a mulher diz que a temperatura lá está 10 graus positivo, e já ali o homem diz que está 10 graus negativos. Então, por isso que existe os números negativos e positivos. Também ali, para representar nessa tabela, tem aí o total de entrada e o total de saída de cada mês. Então, quando tem mais entrada do que saída, o saldo ali está positivo. Quando tem mais saída do que entrada, o saldo ficou negativo. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos pode vir ou não acompanhado do sinal de mais. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo nem negativo. Então, os números negativos eles obrigatoriamente vão ter o sinal de menos ali na frente deles. Já os números positivos, eles podem ter ou não o sinal de mais. O que é o módulo de um número? É o valor que representa a distância entre esse número e o zero. O exemplo aí tem a reta dos números inteiros, né? Onde o zero está ali no centro, tem o menos 4 e o 4. A distância entre o número 4 e o zero é a mesma entre o número menos 4 e o zero. Logo, o módulo desses de 4 e de menos 4 é igual, ou seja, a distância entre o menos 4 e o zero é 4 unidades, e o de 4 e o zero é de 4 unidades. Como indicamos o módulo de um número? Colocando-se esse número entre duas barras verticais. Exemplo ali, módulo de 6 é igual a 6. Módulo de menos 6 é igual a 6. Módulo de 20 é igual a 20. Módulo de menos 20 é igual a 20. Ou seja, ali, para representar o módulo é só colocar o número entre duas barras
verticais. Lembrando que o módulo também pode ser chamado de valor absoluto. Comparando os números inteiros. Sinal de maior que e sinal de menor que. Veja aí, ó, que a abertura do sinal de maior que, ela está para a esquerda. E a sinal de menor que, ela está para a direita, a abertura. Certo? Então, vamos fazer alguns comparativos aqui entre os números inteiros. Usando os sinais de maior que ou menor que, faça a comparação entre os seguintes pares de números inteiros. Menos 5 e 3. Qual será que é maior que o outro? Menos 5 ou 3? Então, tem ali, ó, o menos 5 ele é menor do que 3. Ele está do lado esquerdo do zero, ali na reta dos números inteiros. Menos 5 e o 7, o menos 5 ele é maior do que o menos 7, porque o menos 7 ele vai estar mais à esquerda que o menos 5. Primeiro tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, depois o menos 7. Ele é menor do que o menos 5, então o menos 5 é maior do que menos 7. O 8 e o 9. Eu tenho aí o 8, ele é menor do que 9. Então, o 9 está mais à direita do zero, ali na reta dos números inteiros. O menos 2 ele é menor do que zero. O zero está no centro. O menos 2 está mais à esquerda. E o zero é maior do que menos 1. O zero está no centro, o menos 1 está à esquerda ali do zero. Ok, pessoal, para essa aula vai ser somente isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, clica aí no joinha, compartilhe também o vídeo e, se possível, inscreva no canal. Até o próximo vídeo.